Olá! Começa agora o programa Nossos Cursos, Seu Futuro, aqui no Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. No programa de hoje estamos na Escola de Negócios, Educação e Comunicação e vamos falar sobre o curso de Letras. Nossa convidada é a professora Gabriela Pischi. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder divulgar o curso. O prazer é todo nosso. Prof, como que é a formação acadêmica do curso de Letras aqui na Univale? A gente sabe que tem algumas habilitações, né? Pode falar um pouquinho sobre essas opções? Claro, é um curso bem completo e bem amplo, então nós temos aqui a opção de letras com habilitação em língua portuguesa e literatura e também letras com habilitação em língua inglesa e também literatura, né? E é um curso considerado de licenciatura, então ele te habilita para ser professor, mas tem todo um outro campus de trabalho, de atuação. E ele é um curso que tem uma grade muito completa, então você tem disciplinas que te preparam para a parte pedagógica, disciplinas que vão trabalhar a didática, a construção do currículo escolar, o planejamento educacional, toda essa bagagem que te prepara para ser professor na área escolhida da língua portuguesa ou da língua inglesa, que são disciplinas semelhantes às outras licenciaturas que tem em comum na pedagogia, no curso de história, no curso de matemática. Mas, além disso, tem as disciplinas aí específicas, né? Então, que vão trabalhar a parte da linguística, da língua portuguesa ou do curso de inglês, a parte da gramática, toda essa função gramatical do ensino da língua e da compreensão da língua e, claro, a parte da literatura. Então, na língua portuguesa, nós atuamos muito frente à literatura de língua portuguesa, então, desde a base de Portugal, a questão dos países africanos que também têm atuação com a língua portuguesa, isso. E aí na língua inglesa vem a origem da língua, a literatura dessa área da língua inglesa também, então tem essa diferenciação. Quando o aluno opta pelo curso de letras, ele já tem que optar pela habilitação em inglês ou habilitação em português? Não tem nada comum entre esses dois cursos? Não. Há algum tempo existia essa possibilidade de você fazer duas habilitações juntas, mas houve mudanças nas determinações do MEC, né, do Ministério da Educação. Então hoje você opta para escolher uma habilitação só. Mas claro que depois, quando você já tem um curso, uma habilitação, você pode fazer a segunda habilitação e você tem a possibilidade. Isso, aproveita muita disciplina. Eu sempre recomendo isso para os meus alunos que têm licenciatura, porque em 1 ano, 2 anos, você consegue ter uma segunda licenciatura, uma segunda opção de profissão, e isso é bem interessante nesse universo, né? Professora Gabriela, a questão das possibilidades de atuação dos profissionais de letras, né? Normalmente as pessoas pensam que o graduado em letras vai estar apenas na sala de aula. Isso é uma verdade? Não, isso é bem importante a gente comentar, porque tem-se muito esse preconceito, eu gosto de literatura, eu amo ler, mas eu não me vejo dando aula. Eu amo inglês, mas eu não me vejo dando aula. E existe uma infinidade de possibilidades para a atuação. Então, sim, a licenciatura ela te permite essa formação para ser professor, então eu posso ser professor da educação básica, por exemplo, os anos finais, os anos do ensino médio, EJA, enfim, tem toda essa possibilidade de atuação na educação básica. No inglês também te permite ir para as escolas de idiomas, mas eu posso trabalhar com outras possibilidades. Então, na área da língua portuguesa, eu posso trabalhar como revisora de texto e hoje esse profissional está sendo muito requisitado em diversas funções. Então tem empresas que contratam revisores de texto para revisar relatórios, revisar a parte de mídias digitais, revisar livros didáticos. Então tem uma área que tem crescido muito nos últimos tempos, essa parte de revisão. E a parte de editoração de livros, então, né, por você ter a formação em estudos, né, da literatura também e também dessa parte de gramatical, linguística da língua portuguesa, quando o processo de publicar, de editar um livro, ele é muito complexo nas editoras, então esse profissional de revisão e de trabalhar nesse processo de editoração também ele é muito importante.
no mercado editorial, e o profissional de letras tem essa habilitação. E quando a gente vai para a área de língua inglesa, tem também a função da tradução, então eu posso traduzir livros, trabalhar com tradução acadêmica, outra área também muito requisitada, que envolve, né, as duas áreas, as duas habilitações, é a parte acadêmica, mestrado, doutorado, revisar trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, revisar a parte da BNT, a parte gramatical, linguística, revisar textos em inglês acadêmicos que precisam, que tem uma exigência, muitas revistas, muitas instituições que têm o mestrado e doutorado também cobram, né, esse outro idioma. Então tem uma variedade muito ampla. E eu ainda acrescentaria esse universo digital. Hoje nós temos a possibilidade de trabalhar com o digital e esse mundo de redes sociais, Instagram, YouTube, e nós temos muitos profissionais trabalhando nesse mercado. Videoaulas, né, trabalhando com pensando no foco, Enem. Sim, tem muitos, né, muitos. Os youtubers que acabam, os professores que acabam se tornando youtubers exatamente, com foco em redação de Enem, vestibular, concurso público, ou até para ajudar o aluno que está ali no ensino médio, que tem dúvida, que não consegue acompanhar em sala e vai para o YouTube seguindo esse... Prof, a gente está falando aqui então de língua portuguesa também, né, desse ensino todo, e você falou da necessidade de revisão de muitos documentos, dos textos. Isso a gente pode relacionar com essa questão de que hoje em dia se está se escrevendo muito mal? Sim, faz todo sentido, e principalmente desse universo digital e tecnológico. Então hoje nós temos acompanhado, e existem muitos estudos relacionados a isso, né, sobre as crianças acessando muito mais rápido e muito cedo um celular, um tablet, e como esse processo cognitivo no seu desenvolvimento é prejudicial, né? E aí a gente vai vendo os adolescentes, né, os adultos, nesse universo conectado e que vai deixando o hábito da escrita. A própria língua vai mudando também, né? Que tem uma relação na sociedade também. Exatamente. Então você, a partir do momento que você passa a se comunicar de outra forma, porque esse universo digital ele nos permitiu novas maneiras de se comunicar com o outro, as distâncias elas se encurtaram. O você não é mais você, é e o aí surgem, exatamente, aí surgem essas variações e a própria a tecnologia do celular que já te corrige enquanto você está digitando, vai te corrigir uma palavra, quando você passa para o processo de escrita, você não tem essa opção de, opa, tá ali te corrigindo. Então você acaba não assimilando a escrita correta dessa determinada palavra, enfim. Aí quando vai para o processo de escrita, está tão acostumado a abreviar, né, o VC, e aí replica isso na escrita. Então sim, é uma consequência dessa sociedade que escreve menos e lê menos também. Pois é, isso tudo é um reflexo justamente de que esses jovens, nós adultos também estamos lendo cada vez menos, porque o tempo que se teria então para pegar um livro, ter um livro na cabeceira, acaba se tornando tudo para o smartphone. Isso. E aí se fica consumindo essas questões. Prof, você estava falando sobre essa questão, né, dessa tecnologia toda que muda a nossa forma de se comunicar. É possível ver em próprias redações acadêmicas essas variações da nossa língua? Já utilizando o VC ao invés de escrever ou não? Na língua acadêmica ainda se prioriza a língua formal, né? A parte formal que nós temos. Então, quer dizer, não é permitido, mas às vezes acontece. Nós que somos professores sabemos que vai ter isso em algum trabalho acadêmico, enfim. Mas aí está no nosso processo de orientá-los a seguir a língua formal no meio acadêmico, meio profissional. É possível dizer, né, que a formação em letras contribui diretamente para a diversidade cultural e para a linguística da sociedade. De que forma? Isso. Nós temos muito... A gente está falando aqui, a língua ela é viva, a língua ela se modifica o tempo todo.
palavras novas surgem, as diferentes regionalidades, as diferentes localidades. Então, a língua portuguesa ela não é a mesma aqui do que lá no Nordeste ou talvez do Oeste de Santa Catarina. Então, quando você tem esse profissional que trabalha, que estuda a linguística, que estuda e que trabalha principalmente na atuação de minimizar os preconceitos linguísticos, de mostrar que essa língua é viva e que nós podemos permitir que existam essas variações e o respeito a essas variações e as diferentes formas de se comunicar conforme o contexto. Está certo, então. A gente agradece a participação da professora Gabriela Pischi aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, foi um prazer. No programa de hoje, então, conversamos com a professora do curso de Letras, Gabriela Pischi. O nosso programa, nossos cursos, Seu Futuro, de hoje, termina aqui. Até o próximo.